Aqualtune. Como filha de um rei, Aqualtune era princesa. Era no reino do Congo, da mais alta realeza, e na tradição que tinha, encontrava fortaleza. Lá no Congo, era feliz, de raiz no ancestral, mas havia outros reinos, dos quais Congo era rival, e por isso houve guerra com desfecho vendaval. Na disputa dessa guerra, foi seu povo humilhado, e o reino de seu pai foi vendido como escravo, mais de 10.000 lutadores igualmente enjaulados. Aqualtune foi vendida em escrava transformada, foi levada para um porto onde foi então trocada, por moeda, por dinheiro, por uma vida aprisionada. Acabou no navio negreiro que ao Brasil foi viajar, nos porões do sofrimento muito teve que enfrentar, as doenças e tristezas e a maldade a transbordar. Aqualtune com seu povo nos porões muito sofreu, tinham febres e doenças pela dor que só cresceu, era fome, era castigo, muita gente padeceu. Foi no porto de Recife que o navio então parou, quando muito finalmente no Brasil desembarcou. Aqualtune novamente teve alguém que a comprou. Foi vendida como escrava, chamada reprodutora. Imagine o pesadelo, que função mais sedutora, pois seria estuprada de escravos genitora. Sua principal função seria a de procriar, estuprada na rotina, muita dor para suportar. Imagine uma princesa isso tudo enfrentar. Foi levada a Porto Calvo, Pernambuco, a região, e vivendo como escrava enfrentou a solidão, os castigos e torturas no seu corpo a agressão. Imagine quantos filhos Aqualtune teve então, tudo fruto de estupro, fruto de violação, e ainda eram tomados no meio de um sopetão. Mas na vida de tortura, Aqualtune ouviu falar sobre a pura resistência dos escravos a lutar, e soube de Palmares o que pôde admirar. Aqualtune se empolgou do seu povo quis a luta, e pensou em se juntar para somar nessa labuta, mesmo estando em gravidez, ela estava resoluta. A gravidez já avançada não causou impedimento. Aqualtune foi com tudo formando esse movimento, agarrando a esperança e com muito entendimento. Junto com outras pessoas, negras de muita coragem, Aqualtune fez a fuga, mesmo com toda a voragem. Foi parar em um quilombo e falou de sua linhagem. Todos lá reconheceram que era ela uma princesa, e por isso concederam território à realeza, para a brava Aqualtune, coroada de firmeza. Nos quilombos do Brasil era forte a tradição de manter as vivas raízes africanas na nação. Aqualtune isso queria, disso fazia questão. Mas a sua importância muito mais se mostraria. Não se sabe com certeza, mas pelo que se anuncia, Aqualtune teve um filho, e Ganga Zumba ele seguia. Essa tradição foi a avó de outro guerreiro, de imensa relevância para o negro brasileiro. Era Zumbi dos Palmares, liderança por inteiro. Aqualtune, infelizmente, faleceu numa armação, planejada por paulistas com o fim da destruição do quilombo de Palmares e de sua tradição. Sua aldeia foi queimada pelos brancos assassinos, não se sabe bem a data do seu fim e desatino, mas a sua história viva para isso descortino. Quando ela faleceu, bem idosa já estava, Aqualtune sim viveu como líder destacava, essa força feminina que a princesa exaltava. Eu só acho um absurdo porque nunca ouvi falar. Na escola ou na TV, nunca vi ninguém contar sobre a garra de Aqualtune e o que pôde conquistar. Uma história como a dela deveria ser contada, em todo livro escolar deveria ser lembrada, no teatro, no cinema, que ela fosse retratada. Mas eu tive que sozinha as informações buscar, foi porque eu vi seu nome e uma amiga mencionar, e por curiosidade fui online pesquisar. A história do meu povo nordestino negro forte é tão rica e importante a vitória sobre a morte, pois ainda do passado modificam nossa sorte. Quando penso em Aqualtune, sinto esse encorajamento, a vontade de enfrentar, de mudar nesse momento, tudo aquilo que é racismo e plantar conhecimento. Falar da história do zumbi, preste tão sua atenção porque vou contar aqui. Talvez você não conheça, por incrível que pareça, por isso eu vou insistir. O quilombo dos Palmares, por zumbi, foi liderado nesse mesmo período, dizem que ele foi casado com uma forte guerreira que tomou a dianteira pelo povo escravizado. Foi Nandara o seu nome, que é quase como lenda, numa prova de sua vida e talvez te surpreenda. Com arte, fantasia, de coragem de magia, mas assim se compreenda. Não há dados registrados sobre onde ela nasceu, se ela foi brasileira ou na África cresceu, se ela tinha liberdade ou se na dificuldade ela livre se verteu. Zumbi teve 3 filhos e seu nome eu vou citar, Otumba, Arisogita e a morte a completar. Era esses os rebentos de um casal muito seleto que uniu para lutar. Mas Dandara não queria
papel limitador, ser a mãe que cozinhava, tendo um perfil cuidador. As batalhas lhe chamavam e seus olhos despertavam pelo desafiador. Guerrear pelo seu povo era o que lhe motivava, o sonho da liberdade para todos cultivavam. Sendo muito decidida, era até envaidecida pela força que ostentava. O fator que destacava era seu radicalismo, pois não aceitava acordo com os senhores do racismo, que ofereciam terras para que acabasse a guerra, no interesse do cinismo, porque tinha bem certeira uma baita opinião. Liberdade para poucos não conforta o coração, o quilombo que existia para todos lutaria, sem abrir uma exceção. É por isso que Dandara tinha fé no guerrear, confiava nas batalhas para tudo transformar. Após resistiria pelo que conquistaria, para todos libertar. Liderava os palmarinos lado a lado com o zumbi. Entre espadas e outras armas escutava-se os unidos. Os seus golpes tão certeiros que aplicava bem ligeiros, para ferir ou confundir. Certa vez numa viagem sugeriu a invasão da cidade de Recife no meio de um sopetão. O zumbi ficou chocado, até mesmo impressionado, por tamanha ambição. Não chegaram a completar o seu plano audacioso, mas notamos nesse caso um exemplo grandioso, da braveza que mostrava e Dandara assim reinava com Palmares orgulhoso. Então vale imaginar as ações que aconteciam, que os guerreiros do Palmares com Dandara concluíam. As senzalas arrombavam, plantações até queimavam, e em poder evoluíam. O quilombo dos Palmares era assim tão majestoso, que os brancos despeitados não tinham medo horroroso, planejavam a destruir, mas chegavam a ruir-se no ataque desastroso. Muitos anos desse modo foi o Palmares resistindo, até que um final o ataque acabou lhe destruindo, e o zumbi traçou a fuga para não largar a luta. Pela mata foi partido. Mas Dandara encurralada teve só uma opção, para não ser capturada nem cair na escravidão. Atirou-se da pedreira com convicção inteira de negar-se à prisão. Sua morte de heroísmo foi repleta, e a mensagem que anuncia entendemos bem completa. Evitar a rendição é a nossa condição, como um grito de alerta. Há quem diga que Dandara é um símbolo lendário que está representando um poder imaginário, heroína para a gente, como deusa que ardente traz o revolucionário. Se existisse como se conta, ou se lenda representa, para mim tudo resume essa luta que apresenta. Baluarte feminina, a guerreira palmarina, na memória se sustenta. Dia 20 de novembro, dia de lembrar zumbi, e também que nossa Dandara, que devemos incluir. O seu nome celebrado, sim, merece ser honrado, e no peito se sentir. Dandara dos Palmares. Se você já ouviu falar da história do zumbi, peço então sua atenção para o que vou contar aqui. Talvez você não conheça, por incrível que pareça, por isso vou insistir. O quilombo dos Palmares por zumbi foi liderado, e nesse mesmo período dizem que ele foi casado, com uma forte guerreira que tomou a dianteira pelo povo escravizado. Foi Dandara o seu nome, que é quase como lenda, numa prova de sua vida e talvez te surpreenda, com um ar de fantasia, de coragem, de magia, mas assim se compreenda. Não há dados registrados sobre onde ela nasceu, se ela foi brasileira ou se na África cresceu, se ela tinha liberdade ou se na dificuldade ela livre se verteu. Com Zumbi teve 3 filhos, e seus nomes vou citar, Motumbo, Aristogiton e Armódio a completar. Eram esses os rebentos de um casal muito sedento que se uniu para lutar. Mas Dandara não queria um papel limitador, ser a mãe que cozinhava, tendo um perfil cuidador. As batalhas lhe chamavam e seus olhos despertavam pelo desafiador. Guerrear pelo seu povo era o que lhe motivava, o sonho da liberdade para todos cultivava. Sendo muito decidida, era até envaidecida pela força que ostentava. Um fator que se destaca era o seu radicalismo, pois não aceitava acordo com os senhores do racismo, que ofereciam terras para que acabasse a guerra no interesse do cinismo. Porque tinha bem certeira uma baita opinião. Liberdade para poucos não conforta o coração. O quilombo que existia para todos lutaria, sem abrir uma exceção. É por isso que Dandara tinha fé no guerrear. Confiava nas batalhas para tudo transformar. A paz só existiria pelo que conquistaria para todos libertar. Liderava os palmarinos, lado a lado com Zumbi. Entre espadas e outras armas, escutava-se os unir, dos seus golpes tão certeiros que aplicava bem ligeiros para ferir ou confundir. Certa vez, numa viagem, sugeriu uma invasão da cidade de Recife no meio de um sopetão, e Zumbi ficou chocado, até mesmo impressionado por tamanha ambição. Não chegaram a completar o seu plano audacioso, mas notamos nesse caso um exemplo grandioso, de braveza que mostrava, e Dandara assim reinava, com Palmares orgulhoso. Então vale imaginar as ações que aconteciam, que os guerreiros do Palmares com Dandara concluíam. As senzalas arrombavam, plantações até queimavam, e em poder evoluíam. O quilombo dos Palmares era assim tão majestoso, que os brancos despeitados não tinham um medo horroroso. Planejavam o destruir, mas chegavam a ruir, sendo o ataque desastroso.
Muitos anos desse modo, Palmares foi resistindo, até que um final ataque acabou lhe destruindo, e Zumbi traçou a fuga para não largar a luta, pela mata foi partindo. Mas Dandara encurralada teve só uma opção, para não ser capturada nem cair na escravidão. Atirou-se da pedreira com convicção inteira de negar-se à prisão. Até mesmo a sua morte de heroísmo foi repleta, e a mensagem que anuncia entendemos bem completa. Rejeitar a rendição é a nossa condição, como um grito de alerta.